Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, Marcelo Sanches falando com vocês, pedindo likes, pedindo inscrição no canal. Tá muito devagar isso aí, gente. Vamos, por favor, assistam aí o vídeo, nem que for um pouquinho, deem um like, isso ajuda a gente a subir aí nas paradas de sucesso do YouTube. E os Stones, hein? E os Rolling Stones, gente? Hoje eu vou falar dos Stones aqui. Meus queridos Stones. Eu adoro os Stones. Jamais vou me esquecer do dia em que eu ganhei do meu velho pai o álbum 30 Greatest Hits. Acho que era esse o nome. Aquele álbum duplo que saiu aqui no Brasil pela Som Livre em 1977, que passava propaganda na televisão, eu me lembro, né? E na verdade, aquele disco era o Roll It Gold, a famosa coletânea dupla dos Stones de 1970, que vendeu horrores na época, foi lançado aqui no Brasil, inclusive, mas depois foi relançado pela Som Livre, com outra capa e tudo, né? Eu me lembro que eu gastei aquele disco, de tanto ouvir. Depois dele, eu fui seguindo a ordem natural das coisas, né? Aí veio Let It Bleed, que eu gastei também, Stick Fingers, o Exile on a Main Street, o Banquete dos Mendigos, Their Satanic Majesty's Request, né? Os primeiros discos, que eu não gostava tanto. Hoje eu gosto mais ainda deles do que naquela ocasião, mas eu gostava mais do material que vinha lá de 1967 para frente. E depois, claro, fui curtindo Some Girls, que saiu na época que eu passei a ouvir muito Stones mesmo, 77, 78, Emotional Rescue em 80, Tattoo You em 82, enfim, até hoje eu sou um ouvinte assíduo dos Stones. Eu verdadeiramente gosto muito deles. E para falar dos Stones em comparação com os Beatles, a gente está num canal de Beatles, inevitável que a gente faça essa comparação. Eu acho que os Stones tinham uma informação musical mais restrita. Eles eram de Londres, né? Eram muito mais antenados ali com, vamos dizer assim, com uma certa intelectualidade que tinha em Londres e não tinha tanto em Liverpool, ou não tinha quase nada em Liverpool, né? Então, em Londres se ouvia muito blues, por exemplo, né? E o rock and roll, claro. Naquela altura não tinha lugar do mundo, pelo menos do primeiro mundo, né, que não se sintonizasse no rock and roll. Até aqui no Brasil, que é terceiro mundão, né, a gente já ouvia rock and roll no começo dos anos 60. E os Stones, ao contrário dos Beatles, que tinham uma formação mais eclética, com vários gêneros musicais na cabeça, né, os Stones eram mais chegados no blues. E foi com essa intenção que eles se juntaram, né, em 1961, para começar a tocar nos pubs londrinos, né? A formação foi se afunilando até que ficaram lá os 5, né, clássicos, né? O Brian Jones, o Mick, o Keith Richards, o Bill Wyman e o Charlie Watts, né? Foi com essa formação que eles gravaram o primeiro disco deles, em 1964, chamado simplesmente de The Rolling Stones, né? E os Beatles fizeram I Wanna Be Your Man, assim, rapidinho. Os Beatles, é lógico, naquele tempo os Beatles já circulavam muito em Londres, evidentemente. Os Beatles já estavam famosos na Inglaterra naquela altura. E assim, encontraram os Stones, fizeram amizade com eles e ofereceram, o John e o Paul ofereceram I Wanna Be Your Man para os Stones, que foi assim, vamos dizer, um dos primeiros hits dos Stones naquela ocasião, embora os Stones sempre façam uma referência assim meio nebulosa, isso, né, para aquela velha concorrência, aquela velha picuinha que, pelo menos aparentemente, eles cultivaram ao longo de todos esses anos, em relação aos Beatles, principalmente nos anos 60. Os Stones, então, os primeiros discos deles são muito bons, são ótimos. Eles começaram com o blues no primeiro álbum, muito presente, depois eles foram diversificando, foram gravando mais rhythm and blues, né? Seguindo mais ou menos a cartilha dos Beatles, né?
foram se diversificando. E quando eles viram que os Beatles estavam ganhando muita grana e notoriedade gravando baladas pops rocks, né, vamos dizer assim, power, eu chamo de power pop rock, né, assim, músicas fortíssimas e melodiosas e tudo mais, como a gente bem sabe, os Stones entraram para esse caminho. Eles começaram a compor coisas assim como Play With Fire, As Tears Go By, né? Uma resposta imediata deles a Yesterday, uma resposta que eu quero dizer, eles copiaram mesmo, fizeram alguma coisa bem no estilo, a gravação com cordas, né? Só um violão, a voz do Mick, né? Então, os Stones começaram a fazer isso, só que os Beatles tinham um brilhantismo que era excepcional. Os Beatles eram, né, gente, criaturas abençoadas, especiais com a questão da música. Eles foram inovando técnicas de estúdio, eles contavam com George Martin para fazer a produção, né? O que era vamos dizer, um recurso valiosíssimo a mais, enquanto os Stones não conseguiam assim adquirir um bom som, um bom processo de gravação e uma produção assim límpida, né? E o fato é que os Stones começaram a se enrolar um pouco. Quando os Beatles fizeram o Rubber Soul em final de 65, os Stones em 66 gravaram o Aftermath. E, gente, uma coisa curiosa, os Stones de fato nessa época começaram meio que a imitar os Beatles em tudo, seguir assim o caminho musical dos Beatles e até nas capas. O Rubber Soul, olha só, né? A capa do Rubber Soul com um logotipo com o título, né? O que os Stones fizeram? Uma outra foto parecida com a dos Beatles, assim, né? Eles ali meio que encostado no outro, espremidos ali, como na capa do Rubber Soul, e com um logotipo também Aftermath, né? Musicalmente, eu gosto muito do Aftermath. Eu acho que ali tem algumas canções assim bem bacanas, né? Mother's Little Helper, né? Tem uma inovação ali que foi uma gravação de uma faixa super longa, que foi Going Home, que encerra o lado 1 do disco. Olha aqui outras comparações até anteriores, né? A capa do Beatles for Sale, a capa do Rolling Stones número 2, quer dizer, a imagem séria, né, como os Beatles esboçavam aqui no Beatles for Sale, né, e daí para mais. A capa do Their Satanic Majesty's Request, num espírito muito parecido com o do Peppers, né. O fato é que, a partir do Aftermath, os Stones começaram a ficar assim meio que... Eles começaram a perder um pouco o rumo musical deles. Eles tinham Satisfaction, que era um sucesso enorme, assim. Os Stones realmente eram a única banda britânica a fazer frente para os Beatles, embora estivessem sempre ali em segundo lugar em termos de popularidade e de reconhecimento, mas estavam ali, sempre encostados, vendendo discos, assim, muitos discos. Só que nessa fase 66, 67 eles se perderam. Então gravaram Aftermath, depois eles gravaram no começo de 67 o Between the Buttons, né, que foi um disco assim que, se foi para seguir a esteira do Revolver, se deu muito mal. Eu gosto também do Between the Buttons, mas é muito aquém do que se poderia esperar de um grupo que pretendesse seguir os rivais em termos de qualidade composicional e de gravação e de textura sonora, muito aquém. Tanto o Aftermath como o Between the Buttons são discos muito mal gravados e mixados, né? É um sacrifício ouvi-los por esse lado, embora, repito, eles tenham canções muito boas. O Mick e o Kate se mostraram uma dupla muito boa também. Eles foram, até para seguir Lennon McCartney, fizeram Jagger Richard. Mas deu certo, porque quem pensa que o Mick Jagger não sabe compor melodias está enganado.
né? O Mick compôs melodias excelentes, Lady Jane, por exemplo. O Keith era o principal criador nessa questão de melodias e de estrutura das canções. O Mick fazia muita letra, né? E o Brian Jones foi ficando do lado até que ele foi espirrado fora pelos dois principais Stones em 1968 e também se drogava horrores, quer dizer, ficou fragilizado demais ali pelo superego, pelo ego enorme do Mick Jagger e acabou não resistindo, né? E saiu e pouco tempo depois morreu. A grande virada dos Stones se deu em 68, quando eles cansaram de seguir os Beatles. Eles já tinham feito Their Satanic Majesty's Request, que soou como uma imitação pobre do Peppers. Embora eu vá dizer de novo, eu goste de algumas músicas também daquele álbum, Citadel e tudo mais, She's a Rainbow, tem muita coisa boa lá, 2000 Man, tem coisas maravilhosas ali. Eles tentaram fazer aquela inovação parecida com a dos Beatles, mas ficaram um pouco atrás, né? E aí os Stones, em 68, pararam e pensaram, e também, claro, induzidos pelo produtor Jimmy Miller e pela necessidade assim de voltar a assumir uma persona própria, sem ficar imitando os Beatles, eles voltaram a fazer um rock mais básico, voltaram para o blues e gravaram a partir daí discos excepcionais, como o Banquete dos Mendigos, o Beggar's Banquet, o Let It Bleed, que é uma obra-prima, que tem lá You Can't Always Get What You Want, que é uma obra-prima com aquele coral no final, aquilo é de arrepiar. Gimme Shelter, Stick Fingers. E os Stones, em termos de postura e as letras dos Stones eram muito mais, aí sim, eram muito mais incisivas, diretas, cruciais e tradutoras das contradições todas que o movimento hippie naquela ocasião vivia. E então os Beatles cantavam muito sobre paz e amor, sobre meditação, o George, né? Ou então canções de amor. Os Beatles eram assim, eles tinham uma poesia, vamos dizer, mais palatável, inofensiva, para dizer o português correto. Os Stones já iam além, eles já tocavam o dedo na ferida, embora nós tivéssemos ali uma boa dose de merchandising, de marketing também, para eles venderem uma imagem. Os Stones eram tão milionários quanto os Beatles e gostavam de grana tanto quanto os Beatles, mas eles iam por esse caminho. As letras deles, Sympathy for the Devil, né? Em Citadel, do Their Satanic, como eu falei agora há pouco, eles citavam, faziam um jogo de palavras que sugeria a morte na guerra do Vietnã, coisa que os Beatles não falavam, não tocavam nesse assunto naquela ocasião. Os Stones quebraram essa coisa do paz e amor. Eles eram altamente irônicos nas letras, eram críticos, eram sarcásticos e ofensivos em determinados momentos. Cantavam o submundo das drogas, cantavam o submundo dos assassinatos e da violência, como em Gimme Shelter. Teve aquele show em Altamont que foi altamente representativo daquela fase, foi um anti-Woodstock, alguns meses depois apenas do Woodstock. E nos anos 70 eles entraram numa onda que, assim, a partir do Goat's Head Soup, eles simplesmente entraram dentro de um padrão, eles viraram. Os Beatles se separaram em 70, os Stones passaram a reinar absolutos como os principais representantes dos anos 60. Mas naquela altura, 72, 73, eles já estavam milionários, já eram extremamente assim, já viviam uma verdadeira orgia diária, né? O Keith Richards principalmente, né? Assim, é um fenômeno da sobrevivência humana, ele devia ser estudado por uma equipe médica de cientistas, o Keith Richards. Ele está com 75 anos e está forte, né? E porque esse cara aprontou, ele foi assim, é de chorar, de espanto a história do Keith Richards, o tanto que ele abusou de tudo que vocês puderem imaginar.
E os Stones entraram nos anos 70 assim, eles viraram personagens de jet set, das colunas sociais, milionários excêntricos que destruíam hotéis e ficavam com 300 mulheres por semana, né? Aí entrou o Mick Taylor no lugar do Brian Jones. O Mick Taylor era um grande guitarrista, também um entusiasta do blues. Depois o Ron Wood, em 75, substituiu o Mick Taylor, que pediu para sair da banda, né? É o único ex-Stone, aliás, o Bill Wyman, que sairia nos anos 90, ele também é o segundo Stone vivo, né? Então, gente, os Stones a partir dos anos 70 começaram a cair na produção musical, passaram a fazer um rock muito assim, pouco criativo, começaram a seguir determinados modismos, se aventuraram pelo reggae, gravaram mais uma obra-prima visceral que foi o Exile on a Main Street, gravado na França, na casa do Keith Richards, lá no meio da orgia toda. É um grande álbum, né? Um álbum magnífico. E foi o último grande álbum magnífico, assim, estelar que eles gravaram e lançaram em 72. Depois veio Some Girls, que foi o álbum do renascimento deles. A onda punk sacudiu todo mundo lá, os velhões do rock, e os Stones naturalmente também se sentiram abalados e reagiram com Some Girls, que apesar de Miss You, que é uma música banal, vamos dizer assim, que seguia lá a onda disco, o resto do disco é uma paulada de rock and roll, né, ao melhor estilo dos Stones, né. Depois eles começaram de novo a pisar na bola. Emotional Rescue, um disco também bobinho, dançante e tal. O Tattoo You é um disco que eu gosto muito, é um disco bem assim, cheio de estilo, né. No lado 1 é rock, no lado 2 já são músicas assim mais pop, né, baseadas ali no soul, na soul music que se fazia no final dos anos 70, começo dos 80. O Tattoo You, como se sabe, foi um disco que foi gravado ao longo dos anos 70, na verdade. Os Stones tinham esse hábito, e lançado só em 82. Eles gravavam muita coisa e depois eles iam lançando. Dali a alguns anos eles lançavam esse material. Aí lançaram o Undercover em 84, que foi um disco mais irregular ainda, mais fraco. As canções já tinham perdido assim aquele brilhantismo das melodias, que os Stones eram muito bons em melodia também, né? Eles faziam boas melodias. A partir do Undercover eles começaram a perder essa capacidade de fazer melodias fortes. Depois veio o Dirty Work, que foi um disco horroroso. Eles estavam se desentendendo muito, fizeram ali um disco muito fraco. Ali é difícil, tem 2 ou 3 músicas que você ouve e que você pensa em escutar novamente. O resto realmente é assim um material muito descartável. Se separaram, Kate e o Mick foram fazer a carreira solo. O Bill Wyman, que já tinha gravado discos nos anos 70, acho que gravou mais alguma coisa. O Ron Wood foi também fazer algum disco solo, tal, e voltaram em 89 com Steel Wheels, que eu considero um bom disco. Não é nada excepcional, mas é um bom disco. Depois teve o Bridges to Babylon, ou eu estou fazendo com Voodoo Lounge, melhor dizendo, o Voodoo Lounge, né, que foi um disco que eu acho bacana, um disco forte, muito bem produzido, muito bem tocado, boas músicas. Para mim, eles voltaram ali a ter aquela velha criatividade, né, para compor canções bem estruturadas, canções simples e com melodias definidas e com groove. Os Stones, isso eles tinham mais que os Beatles. Eles sempre tiveram mais groove, uma pegada mais assim, né, mais funkeada, rock and roll também. Eles, nenhum deles é um músico excepcional, mas eles tocando juntos, eles têm um poder musical, uma energia musical muito forte, eu acho, muito swingada. Isso os Beatles não tinham. Os Beatles eram mais assim, eles tinham um formato, uma estética musical mais bem feita, mais estruturada, melhor estruturada. Os Beatles eram compositores muito melhores e eram músicos e arranjadores, vamos dizer assim, mais específicos. Eles tinham mais cultura, talvez um pouquinho, né? Uma capacidade maior assim de compor, enfim, de gravar e de pensar numa música como um todo, né? Os Stones eram mais crus, mas eles tinham mais energia,
mais swing e tal. Sempre achei isso. Depois eles gravaram o Bridges to Babylon em 98, que também é um bom disco, eu acho, forte. E finalmente o A Bigger Bang em 2005, que eu também considero um bom disco. Esses 3 últimos álbuns dos Stones eu acho que são muito bons. Eles têm uma produção muito boa, uma execução musical muito boa e um bom número de canções bem definidas, bem escritas, bem estruturadas. Depois, agora recentemente, eles voltaram a gravar, mas gravaram um disco de covers de blues, muito bom também, muito eficiente, um disco fortíssimo, né? E dizem que estão gravando mais um disco novo que vem por aí, né? Com canções próprias, apesar do Mick ter feito a operação no coração aí, mas parece que já está tudo bem. O Kate também sobreviveu a muitas intempéries aí de saúde nos últimos tempos. O Kate Richards acho que não morre nunca. E estão aí, gente, os caras estão aí com 75 anos de idade, estão tocando, estão na estrada, eles são verdadeiros sobreviventes também e são muito legais, eu gosto muito. Discos ao vivo eu recomendo Get Yeah Ya Ya's Out, que é um baita de um álbum, um dos melhores discos ao vivo do rock, lançado em 1970, gravado na turnê de 69, e também recomendo o Live in Texas, o disco que saiu recentemente com as gravações dos shows promocionais do Some Girls, um petardo, muito bons também. Tem vários discos ao vivo dos Stones que são excelentes e, na verdade, eu recomendo todos, mas se for para comprar 2, eu recomendo esses aí, Get Yeah Ya Ya's Out. E tem um que saiu também recentemente, que chama Charlie's My Darling, que é um show ao vivo deles na Inglaterra em 65, muito bom também. E é isso, eu acho que é o que eu pude falar em 21 minutos dos Stones, que eu amo, adoro, vou continuar ouvindo tanto quanto eu ouço os Beatles, um pouquinho menos, talvez. Outra banda que eu gosto muito é o The Who, amo de paixão o Bob Dylan, né? Eu vou falar dessa turma toda aí nos vídeos que vem aí pela frente. Valeu, pessoal! Muito obrigado pela atenção, quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela paciência, espero que você tenha gostado. Não se esqueça das inscrições e dos likes. Grande abraço!